E aí, galera, hoje vamos falar de fake news. O que é fake news? Como detectar fake news, beleza? Introduction. Então é isso. A ideia hoje é falar de fake news. E como a gente está no tempo de corona, a gente está no dia 2 de abril hoje, então eu vou colocar uns exemplos no contexto do coronavírus, mas esse vídeo vai estar online por muito tempo, espero. Então, se você está vendo em outros tempos, saiba que nós estamos nesse momento aqui, estamos vivendo a crise, a pandemia do coronavírus, tá? Então eu vou usar coronavírus como exemplo, mas antes de qualquer coisa eu vou dar uma ideia do que é fake news, né? Mas não esqueça, para começar, se inscreve no canal, dá aquele joinha, aquela coisa toda, beleza? Então como é que eu vou fazer isso? Eu quero falar de fake news, eu tenho que entender o que é fake news. O que é fake news, afinal, né? A gente tem umas ideias, né? Fake news, notícia mentirosa, aquela coisa toda, mas eu decidi fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer um pouquinho como eu faço com pesquisa em geral. Eu vou dar uma pesquisada para descobrir o que o pessoal está falando de fake news. Então eu vou falar, vou tentar entender o que os especialistas pesquisadores falam sobre isso. Vamos para o computador. Estou aqui no Google e vamos colocar lá. Primeiro, para começar, eu vou no Google Scholar. O que é o Google Scholar? O Google Scholar é um Google da mesma empresa, então é uma ferramenta de busca, mas na qual você busca uma busca acadêmica. Então eles não vão indexar, eles não vão procurar em toda a internet. Eles vão procurar em bases de dados que são mais confiáveis, que são mantidas por pesquisadores com artigos científicos. Então vamos no Google Scholar. E o que eu vou procurar no Google Scholar? Fake news, tá lá, ó, já tinha procurado, obviamente, né? Então eu vou dar uma olhada aqui, ó, o que são os artigos que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, The Science of Fake News, a ciência do fake news, de 2018, e esse artigo já foi citado 750 vezes. Então aqui, geralmente, quando eu vou abrir aqui esse artigo, eu vou abrir aqui para ver quem que é a pessoa que escreveu ele, o primeiro autor. Mas eu já fiz uma busca aqui, então eu vou abrir dois. Eu vou abrir esse terceiro aqui, que tem 500 e poucas citações também, e vamos ver o autor dele. Tá? Então o primeiro artigo está aqui, ele foi publicado num journal, uma revista científica chamada Science Mag. É uma revista muito respeitada e é peer-reviewed. Então esse artigo só foi publicado porque teve os pares, as pessoas da mesma área, reviram, leram e falaram que realmente fazia sentido esse artigo. A mesma coisa acontece com esse outro aqui, que foi publicado no SIG-KDD, que é um dos maiores conferências de data mining do mundo, então é super respeitada, e também tem 500 citações. O escritor do primeiro artigo é um pesquisador aqui da Universidade de Northeastern e de Harvard, então o cara tem um currículo ele já é de uma universidade de Harvard, né? A gente sabe que é uma das mais respeitadas do mundo, e ele tem mais de 17 mil citações. Então, a gente começa, obviamente, respeita mais quanto mais conhecida essa pessoa, porque a gente sabe que muitas pessoas já avaliaram o trabalho dele. Então, é uma pessoa que influencia a pesquisa em geral. O segundo pesquisador, um pesquisador muito mais novo, eu diria que o artigo que ele publicou aqui, que a gente viu lá que tem 500 citações, Fake News Detection on Social Media, a Data Mining Perspective, ele tem 550 citações, 2017, esse cara aqui provavelmente era no doutorado dele, porque ele era o primeiro autor, e ele parece ser um pesquisador jovem. E aqui você tem as citações dele. Mas vamos lá. Então tem duas coisas que eu gostei desse primeiro artigo aqui, só vou pegar um pouquinho da definição que eles falam. Então uma coisa que eles falam interessante aqui, ó, se você ver, essa parte aqui, ó. Fake news overlaps with other information disorders. Então, a fake news, a notícia falsa, ela tem um overlap, ela se comunica, se entrelaça com outros tipos de desinformações, disorders, né? Então, outros tipos de transtornos de informação. Um deles que eles falam é a misinformation, que quer dizer informação falsa ou informação que, de certa forma, engana você, forma falsa e enganosa. E ele também fala aqui de desinformação, que é uma informação falsa, que o objetivo da informação falsa, no caso da desinformação, é se espalhar e enganar pessoas, tá? Então, fake news é mais ou menos isso. Eu vou para o próximo artigo, porque foi o que eu mais gostei aqui das definições, da forma que ele coloca. Veja aqui como é que é um abstract desse artigo aqui, eu achei bem legal. Ele fala que ele está falando mais no contexto de mídia social, então ele fala assim, ó, ela fez com que as notícias, o consumo de notícias, se espalhasse. É muito mais fácil você ter acesso à informação
mas da mesma forma, acesso à desinformação, que é o que ele fala. De um lado, de uma forma barata, de acesso fácil e rápido, a informação chegou nas pessoas. Mas, por outro lado, ele possibilitou, né, espalhar também notícias falsas, de baixa qualidade e com a intenção de passar informação falsa. Daí, então, ele está dando uma motivação para o paper dele, e ele fala que aqui, nesse paper, então, eles vão rever de forma compreensiva como detectar as fake news e vão dar uma caracterização para fake news. E daí eu gostei muito aqui do que ele falou no capítulo 2, aqui na seção 2, que ele fala a definição de fake news. Então ele fala assim, ó, desde que começou a se imprimir notícia para distribuir, lá por 1439, ele põe uma citação aqui para dizer de onde ele tirou, a gente pode até ir lá se quiser. E ele fala que desde esse tempo, quando começou a se imprimir jornais, começou a se ter fake news. E daí aqui, ó, ele põe o link, e nesse link ele dá um exemplo, então, The Long and Brutal Stories of Fake News, 1439. Então, ele está dando uma base para o que ele falou, né? Então, desde que começou a escrever, notícias, você tem. Então, ele fala assim, ó, uma definição estreita para notícias falsas é que, de forma intencional e verificada, é falsa e tem como objetivo enganar os leitores. Então tem duas coisas chaves, dois pontos chaves dessa definição. Autenticidade e intenção. Então, para ser uma fake news segundo essa definição, você tem que ter a intenção de enganar com uma informação falsa. Tá? Então, eles vão acabar usando essa definição, eles falam que fake news é uma notícia, um artigo de notícia que intencionalmente e de forma verificada é falsa. Então é falsa por intenção e é falsa de conteúdo, tá? E daí se a gente for mais para frente aqui, ele fala como detectar fake news. Então ele dá vários exemplos. Eu vou me ater a dois exemplos que ele deu aqui, baseado em conhecimento e baseado em estilo. Em conhecimento, a ideia é você ter uma pessoa que entenda do assunto, por exemplo, se a notícia é sobre física, expert-oriented, a pessoa que entende de física vai ler o artigo e vai ter os artifícios para dizer que aquilo lá é falso. A outra forma é o crowdsourcing, que nesse caso você dá para várias pessoas, cada uma dá a sua opinião, e daí você agrega no final e vê o que a maioria diz, o que é um pouquinho problemático nas redes sociais. E orientado ao computador. Então o computador vai fazer um checking. E daí como é que geralmente a gente faz isso? A gente cria um grafo de conhecimento e tenta ver se essa notícia é baseada no conhecimento geral que nós temos até então, tá? E nesse artigo ele vai um pouquinho mais a fundo, daí ele diz do estilo também, como é que você pode ver no estilo, porque ele diz que o estilo de escrita de quem está fazendo uma fake news é particular, porque ele quer enganar muitas pessoas. Então tem um estilo particular, e o computador pode entender o que isso é estilo. Geralmente o computador faz, você dá um monte de fake news para o computador, ele tenta entender o que é um estilo de escrita de um fake news, e depois ele tenta prever, quando você dá um novo exemplo, se aquilo é um fake news ou não. Então tá, esse artigo é interessantíssimo, vou deixar o link ali. Se alguém quiser ler ele inteiro, leia. Mas o que eu queria pegar dele é a definição. Então a gente definiu o que é fake news. A gente tem a intenção, a gente está passando uma notícia falsa com a intenção de enganar. Tá? Então autenticidade e intenção. Tem que ler essas duas coisas. É autêntico? Não é. Tem intenção de enganar? Tem. Fake news. Tá? E como detectar isso? Eu vou manter na ideia o melhor é o expert knowledge. Então a pessoa que conhece o tema vai dizer, né? Mas no geral, você vai ver que na internet aqui a gente vai buscar fake news, a gente vai ver como é que funciona. Então, no caso do Covid, do Corona, olha que legal, né? A gente vai, fake news, a gente tá falando do quê? De saúde? Tá no Brasil? Então, o Ministério da Saúde. Vamos ver o que o Ministério da Saúde fala sobre fake news. Olha lá, eu tive uma grande surpresa, uma surpresa bacana, que o Ministério da Saúde tem uma página para fake news. Então, se você olhar aqui, fake news você pode fazer buscas. E o que você faz? Recebeu uma notícia que você não está tão certo que é verdade? Vem aqui, se for sobre saúde, e escreve aqui. Vamos ver. Vamos, por exemplo, não viu o negócio? Beber água quente. Beber água quente. Então vamos lá. Olha lá. Beber água quente mata o coronavírus. Já recebeu isso aí no teu WhatsApp? Ó, se você estivesse vindo aqui, você vê. Isto é fake news. E vamos ver, eles não falam só que é fake news, vamos explicar por que é fake news, tá? Então vamos ver lá. Ó, a notícia falava: recebi essa informação sobre coronavírus pelo Line
de uma amiga japonesa. Esta noite gostaria de repassar para vocês. Espero que possa ajudar. Então, toma cuidado. Já começa com essa história de receber de uma amiga da tia, o médico do primo do não sei quem, o pesquisador não sei quem, que não põe o nome. Às vezes fala, um médico japonês falou o quê? Um médico chinês falou o quê? Apelando à autoridade de uma pessoa que teoricamente sabe sobre o assunto, mas não diz quem é. Não diz de onde que vem. É muito importante, pessoal, a gente ter referência para o que a gente está lendo, para a gente saber de onde que está vindo, para a gente poder fazer a nossa busca e entender. Então, se a pessoa começa dizendo o médico do primo, o amigo do tio do amigo, esquece. Isso aí já começou mal. Já tem uma grande possibilidade de ser mentira. E daqui continua. Então fala assim, ó, informações importantes sobre o coronavírus. Recebi essa corrente de um amigo. Recebi corrente de um amigo. Então, já não era, ó, recebi essa informação sobre o coronavírus pelo line de uma amiga japonesa. E depois, eu recebi essa corrente de um amigo. Mas não era amiga japonesa, agora é um amigo. Então, essas coisas você tem que ficar ligado. E daí, aqui, o Ministério da Saúde fala, a temperatura do corpo humano é de 36 graus, pelo menos. Assim, beber água da temperatura de 26 ou 27 não traz benefício algum em relação à prevenção ou eliminação do coronavírus. Uma vez que o corpo humano, o vírus tolera a temperatura de 36 graus. Então como é que ele fica dentro daquela temperatura se ele não vai aguentar 26 graus? Então tem uma coisa errada aí, né? Então, além disso, até o momento, nenhum medicamento, substância ou vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus. Então tá bem claro aqui, tá? Mas, olha que legal, vamos voltar aqui na página do Ministério da Saúde e vamos colocar lá o corona. Vamos fazer busca por corona. E daí aqui, se você fizer busca por corona, daí vai ter um monte de coisa aqui. Então, recebeu uma notícia estranha sobre o corona, vem aqui, coloca, vê se pode ser verificado. Quem que é a autoridade máxima no Brasil sobre saúde? É o nosso Ministério da Saúde. Se aqui estiver passando fake news, daí a gente está perdido, né? Mas você pode fazer, se você achar que eles estão errados numa coisa que eles dizem que não é fake news, daí você faz a tua busca. E aqui, ó, beber água muito quente, China anuncia vacina para coronavírus. Todos os países adotam a mesma medida. Pesquisa publicada por cientistas chineses. Olha, isso aqui é... Eu vou abrir essa daqui, ó. Pesquisas publicadas por cientistas chineses dizem que coronavírus tornará a maioria dos pacientes do sexo masculino infértil. Ok? Vou abrir isso daqui porque parece interessante. E colocar luvas manuseio, ó. Colocar luvas para manusear dinheiro e evitar coronavírus. É verdade. Ó, tem um que é verdade. Essa medida não é necessária. A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou pelo contato pessoal com secreções contaminadas. Mas, no entanto, usar uma luva pode ajudar, tá? Então, como é que é essa dos cientistas aqui? Ó? Pesquisa publicada por cientistas chineses diz que coronavírus tornará a maioria dos pacientes do sexo masculino infértil. Ó, uma notícia aí, ó. Tá num jornal aqui, China, publicado, não sei o que, é verdade? Então vamos ver por que eles falam que é falso. O artigo citado está em fase de pré-publicação e não foi revisado pelos pares. Portanto, tem pouco valor científico no momento. O que quer dizer isso? Esses pesquisadores chineses, de fato, parece que eles existem. Eles fizeram uma pesquisa preliminar com dados que não são suficientes ainda, depois eles vão falar isso, os próximos pesquisadores. Falam assim, então, existe para eles uma evidência, uma possibilidade desse caso de infertilidade para o sexo masculino. Mas eles mesmos mencionam, está escrito aqui, ó, que não existem dados suficientes para se estabelecer um risco de esterilidade. O que acontece? Esses caras começaram a fazer uma pesquisa e eles publicaram sem ter os pares, os revisores, então pessoas da mesma área não revisaram esse artigo. E eles colocaram online em alguma plataforma, não sei qual, e essa repórter decidiu passar essa notícia. Tá? Agora, é fake news? Bom, tem duas coisas aqui. Não existe evidência ainda disso. Pode ser que isso seja verdade? Pode ser. Existia a intenção dos chineses de falar que não? Não, eles não tinham. Tanto é que eles falaram, a gente não tem dado suficiente. Mas a gente está olhando essa possibilidade, é isso que eles estavam fazendo. O problema agora, quem repassou isso? Passou com essa manchete? Com a decisão de desinformar. Porque se a pessoa não leu o artigo que estava dizendo, só leu as entrelinhas e quis passar para frente, é desinformação. Ela tem uma responsabilidade nisso. Tá? Então, tomar cuidado.
Então fica aí, ó. Como é que você... E se for uma notícia, não é sobre saúde, é uma fake news, uma notícia estranha. Bom, chegou pelo WhatsApp, dizendo espalhe o máximo de pessoas possíveis, porque o primo do meu tio falou, porque não sei o quê. Toma cuidado, é a forma de escrever, é a forma do que tá falando. Quando a referência é uma pessoa, não dá, entendeu? Porque assim, se alguém fala assim, o meu primo tava com coronavírus, foi detectado, e ele chupou laranja no mesmo dia e ele se curou. Olha, laranja cura coronavírus. Não, isso não é verdade. Ele ia se curar da mesma forma, não foi aquela laranja, mas se você tomar esse princípio, né, aconteceu uma vez, acontece para todo mundo, daí qualquer coisa, né, a pessoa tomou, por exemplo, eu peguei corona, e fui tocar guitarra, e depois eu sarei do corona. Pô, tocar guitarra cura corona, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então essas notícias que vem o tio do meu primo falou, toma cuidado, beleza? Então é isso, pessoal. Fica esperto. Do corona, por exemplo, tem a página do Ministério da Saúde. Tá em dúvida? Vai lá. Coloca. Eles já fizeram a pesquisa para vocês. Não cai no conto do vigário. Tá? Então tem vários... E vou fazer um vídeo também mais para frente comparando os números do H1N1 com o coronavírus. Porque tem um monte de fake news aí dizendo também que não teve desespero com relação ao H1N1 e o H1 matou muito mais, era muito mais perigoso. Tudo mentira. Tá? Tem motivos, a gente tem números para mostrar que isso aí não faz sentido, tá? Então, fica ligado no canal, não esquece de se inscrever, dar o joinha e aquele abraço. Falou!